Oi, pessoal. Hoje a gente vai dar continuidade ao conteúdo da semana passada. Semana passada a gente começou a ver tabela periódica. Eu pedi para que vocês lessem o texto do livro e fizessem um resumo no caderno do histórico da tabela periódica, desde as tríades de Dobereiner até a tabela periódica atual. Então, hoje eu vou explicar para vocês esse conteúdo, certo? Eu vou explicar para vocês a tabela periódica propriamente dita. Nós vamos começar com o histórico, certo? De onde é que surgiu a tabela periódica? Quem que pensou em organizar tabelas, gráficos, fichários para organizar os elementos químicos? Nós tivemos vários cientistas, várias organizações e algumas que ficaram mais famosas que outras por causa de uma característica ou outra, por alguma curiosidade ou alguma grande descoberta, certo? Mas essa necessidade ela surge no final do século XVIII e início do século XIX. Há um grande aumento da tecnologia. E com o aumento dessa tecnologia, surgem a máquina a vapor, as indústrias começam a crescer, a ciência avança muito. E começam as descobertas dos elementos químicos. Então, os números de elementos químicos dão um salto muito grande do século XVIII para o século XIX, praticamente dobra a quantidade de elementos conhecidos, e é muita informação para os químicos saberem decorar. Então, eles tentam se organizar para construir tabelas, para organizar essas informações, certo? Então, eles vão imaginar gráficos, tabelas, classificações, eles vão tentar agrupar os elementos com propriedades semelhantes, e daí começam a surgir as primeiras tentativas de organização dos elementos. A primeira delas, bem famosa, são as tríadas de Dobereiner. Dobereiner era um alemão, certo? Que agrupou os elementos de 3 em 3. Ele percebeu que a massa atômica do elemento central, então ele colocava 3 elementos, primeiro, segundo, terceiro, e ele percebeu que o segundo, elemento que ficava no meio do grupo, tinha a sua massa atômica igual à média da massa do primeiro e do último elemento. Então, somando a massa do primeiro elemento e do terceiro elemento, e dividindo por 2, nós tínhamos a massa atômica do elemento do meio. Essa era a lei das tríadas de Dobereiner. Então, é mais ou menos uma espécie de fichário, onde ele organizava os elementos de 3 em 3. Próxima organização é o parafuso telúrico de Champ-Cortois. Champ-Cortois criou uma espécie de espiral, onde os elementos químicos com propriedades semelhantes ficavam na mesma linha vertical. Ele pegava uma folhinha de papel quadriculado e desenhava linhas diagonais nesse papel quadriculado. E colocava os elementos químicos na sequência de massa atômica, ordem crescente de massa atômica, nessas diagonais. A hora que a gente fecha o papel quadriculado, ele vira uma espiral. Por isso, parafuso telúrico. A importância do parafuso telúrico do Champ-Cortois é a questão de organizar os elementos em ordem crescente de massa atômica. É isso que vai fazer que fez o diferencial e que tornou o parafuso telúrico famoso. No mesmo ano do Champ-Cortois, 1863, John Newlands vai propor a lei das oitavas. Então, o Champ-Cortois propôs o parafuso telúrico e o Newlands a lei das oitavas. Os dois vão organizar os elementos em ordem crescente de massa atômica. O Champ-Cortois vai observar no parafuso telúrico que quando ele fecha ali a espiral, faz a rodinha, elementos com propriedades semelhantes ficam na mesma linha vertical. Eles se encontram sempre na mesma linha vertical. E o Newlands vai observar que a cada 8 elementos nós temos uma repetição das propriedades químicas. Então ele cria a lei das oitavas. Como o Newlands também é músico, ele tenta relacionar essa lei das oitavas com as notas musicais, o que não dá muito certo. Até porque a lei das oitavas ela funciona muito bem para os primeiros 32 elementos que a gente tem na tabela. Depois disso, a coisa desanda, não funciona, e ele não sabia explicar por quê. Por que depois do 32º elemento químico, a lei não fazia mais sentido? Então, o trabalho de Newlands vai ficar de lado, vai ser deixado de lado, a importância, essa questão da repetição das propriedades. Isso vai levar os outros cientistas a proporem tabelas um pouquinho diferentes.
o Dmitri Ivanovich Mendeleev, em 1890, alguma coisa. Ele também vai organizar uma tabela periódica, também em ordem crescente de massa atômica, só que em vez de grupo de 8, ele vai formar grupos de 12 colunas horizontais. E ele vai verificar que as propriedades químicas realmente se repetem a cada período, a cada linha horizontal. Daí surge o termo de periódico, propriedade periódica, tabela periódica. Só que a tabela periódica de Mendeleev é organizada em ordem crescente de massa atômica. Ele organizou essa tabela principalmente com base nas propriedades químicas. Na mesma época, teve um outro cientista, o Meyer, que também propôs uma tabela muito parecida com a de Mendeleev, só que ele se baseou nas propriedades físicas. Então, a tabela mais completa acabou ficando a de Mendeleev, e até hoje a de Mendeleev é a mais famosa, a mais conhecida, a mais comentada. Se a tabela de Mendeleev fosse digitalizada na época, ela ficaria como esse quadrinho que nós temos aqui, certo? Em que a gente tem alguns quadrinhos em vermelhos com interrogações. Se nós observarmos essas interrogações, o Mendeleev deixou de propósito. Ele diz que esses elementos ainda seriam descobertos, e realmente foram descobertos no próximo século, no século XX. Aqui também ele faz uma inversão. O telúrio, número de massa 128, aparece na frente do iodo, número de massa 127. Na época, o Mendeleev não sabia explicar por quê. Ele só dizia que o iodo era mais parecido com o bromo e com o cloro do que o telúrio. O telúrio era parecido com o enxofre e com o selênio. Então, ele fazia essa inversão. Então, o Mendeleev ele deixou espaços em branco na tabela periódica para serem preenchidos, certo? Vários espaços aqui com interrogações. E ele também fez uma inversão na sua própria lei, que ele dizia que as propriedades químicas e físicas dos elementos variavam periodicamente em ordem crescente de suas massas atômicas, mas o telúrio e o iodo aparecem invertidos na tabela dele. Isso vai ser explicado depois por Moseley, certo? Mas como essa tabela foi muito completa, deixou espaço para ser preenchido por novos elementos, e ele se preocupou muito em colocar os elementos com propriedades semelhantes no mesmo grupo, na mesma linha vertical, essa tabela ficou muito famosa. Então, aqui a gente tem 12 linhas horizontais e 12 grupos verticais. Essa era a tabela de Mendeleev, organizada em ordem crescente de massa atômica. Com base nessa tabela, que é a tabela de Mendeleev, o Moseley vai construir a nossa tabela que a gente usa até os dias de hoje, que é a tabela periódica moderna, certo? O que o Moseley fez de diferente do Mendeleev? Ele trocou o número de massa pelo número atômico. Então, ele vai organizar os elementos em ordem crescente de número atômico. Antes de 1913, o número atômico era um conceito que não era conhecido, não era estudado. O conceito de número atômico ele vai surgir com o modelo atômico de Rutherford, em 1911. Então, o Moseley, baseado nas experiências que o Rutherford fez, vai tentar determinar o número atômico dos elementos químicos em laboratório, e aí ele pega a tabela de Mendeleev e reformula a tabela de Mendeleev e constrói essa base que até hoje nós utilizamos. Na tabela de Moseley não tinha a série dos lantanídeos e dos actinídeos, certo? Ela tem só 92 elementos químicos, então é um pouquinho diferente. Eu não achei nenhuma fotinho dela, então eu peguei a tabela atual, porque é a base da nossa tabela atual. Ela tem 18 colunas verticais e 7 linhas horizontais, diferente da tabela de Mendeleev, que era 12 e 8, certo? Essa aqui é 7 e 18. E organiza os elementos em ordem crescente de número atômico. Ele pega a lei da periodicidade de Mendeleev e continua igual, só muda o termo. Então, em vez de massa atômica, nós colocamos número atômico. Lei da periodicidade, segundo Moseley, diz que as propriedades químicas e físicas dos elementos variam periodicamente em ordem crescente de seus números atômicos. A última grande mudança que nós tivemos na tabela periódica foi o surgimento, o acréscimo da série dos lantanídeos, dos actinídeos. Principalmente os actinídeos, certo?
A série dos actinídeos é formada basicamente por elementos artificiais, né? São todos artificiais. O Seaborg, que é esse senhor simpático aqui, ele foi um dos cientistas responsáveis pelo grupo que criou esses elementos, chamados de elementos transurânicos. Isso em 1940, certo? A partir da descoberta do plutônio, então, que é o número atômico 94 até o 102. Então, depois da década de 40, daí em diante, surgem esses elementos artificiais. Seaborg é o cientista que vai comandar o grupo de estudos que vai sintetizar a maioria desses elementos, e ele recebe o Prêmio Nobel de Química em 1951, em homenagem a esse trabalho que ele realizou. E o elemento químico da tabela periódica de número atômico 106 é chamado, foi batizado como Seaborgio, em homenagem a ele. A última grande mudança da tabela periódica é o acréscimo da série dos actinídeos. Tabela periódica atual, pessoal. Então, é o que nós vamos trabalhar. Para entender a tabela periódica, nós temos que entender como é que ela funciona. Então, nós já sabemos que ela tem os elementos organizados em ordem crescente de número atômico e que isso provoca a variação periódica das propriedades desses elementos. Então, a cada 18 grupos, nós temos uma repetição dos elementos, das propriedades dos elementos químicos. Então, nós vamos ter esses 18. Esses 18 grupos que tem na tabela periódica, nós chamamos de grupos ou famílias. São as colunas verticais. Então, quando a gente fala em grupos e famílias, nós estamos falando das colunas verticais da tabela periódica. As 7 linhas horizontais da tabela periódica, nós chamamos de períodos. Os períodos vão nos dizer quantas camadas eletrônicas cada elemento tem, enquanto que os grupos ou famílias vão nos dizer quais as propriedades desses elementos. Certo? Então, elementos químicos com propriedades semelhantes se encontram na mesma família. Elementos químicos com o mesmo número de camadas eletrônicas se encontram no mesmo período. Das 18 famílias, nós temos 5 que têm nomes especiais, que recebem uma espécie de apelido. Então, quais são essas cinco famílias? A família 1, a família 2, a 16, a 17, a 18. A família 1 é chamada de metal alcalino. Alcalis é um termo em latim que vem de cinza, porque o sódio e o potássio, por exemplo, que são metais conhecidos desde a época dos filósofos gregos, né, desde a época de Cristo, eles são obtidos da queima de vegetais, de cinzas, certo? Então, por exemplo, se a gente queimar folhas verdes, misturar com gordura animal, a gente obtém o sabão, o alcalis, que é alcalino, que é básico, a gente vai estudar mais adiante nas bases. Então, daí vem o termo alcalino, certo? Lá do sódio, do potássio, que eram usados para fazer sabão, e eram obtidos da queima de folhas escuras, da cinza, do que sobra da queima da madeira. A coluna 2, metais alcalinos terrosos, cinzas da terra. Então, quando a gente queima a terra, por exemplo, quando a gente queima o carbonato de cálcio, a gente pode obter o cálcio, né? O óxido de cálcio, daí extrair o cálcio. Então, são metais encontrados no solo, que a gente extrai do solo geralmente queimando. Berílio, magnésio, cálcio, estrôncio, bário, rádio. A coluna 16 nós chamamos de calcogênios. O oxigênio, o enxofre, o selênio, o telúrio, o polônio. São formadores de gases, né? O oxigênio, o enxofre. 17, e nós temos os halogênios. Flúor, cloro, bromo, iodo, astarto. 18, e nós temos os gases nobres. Hélio, neônio, argônio, criptônio, xenônio e o radon. Ok? Então, essas são as 5 famílias que têm nome especial. Quando a família não tem nome especial, o primeiro elemento vai dar nome para ela. Então, a família 14, por exemplo, é a família do carbono. Família 15, família do nitrogênio. E assim por diante. Para gravar esses nomes, nós usamos algumas dicas de memorização. Umas frasezinhas para lembrar quem são os elementos. Por exemplo, metais alcalinos. Li, Na, K, Rb, Cs e Fr. Lítio, sódio, potássio, pídio, césio e frâncio.
Li nas cartas roubadas coisas brancas, para lembrar, ok? Então a gente usa essas frases para lembrar do símbolo dos elementos. É o que nós chamamos de colonésia. Metais alcalinos terrosos: berílio, magnésio, cálcio, estrôncio, bário e o rádio. A bela Margarida casou com o senhor Bartolomeu Ramos. Alguns dizem também com o senhor Barata. Então, essas frases elas sofrem variação. Se vocês entrarem na internet e pesquisar, vocês vão achar muitas frases parecidas. Os calcogênios: oxigênio, enxofre, selênio, telúrio e polônio. Os 7 porquinhos. Os halogênios: flúor, cloro, bromo, iodo e astato. Foi Clovis Bornai que incendiou Atenas. Os gases nobres: o hélio, neônio, argônio, criptônio, xenônio e radônio. O hélio negou armas de criptonita ao xerife Radônio. Ou hélio, neônio, argônio, criptônio, xenônio e radônio, os primos do demônio. E a gente nunca mais esquece. Então, gente, à medida que a gente caminha pela tabela periódica, nós temos as famílias, colunas verticais, que são os grupos que reúnem os elementos com propriedades químicas semelhantes, e nós temos os períodos, que reúnem os elementos com o mesmo número de camada eletrônica. O primeiro período é chamado de período curto, ele só tem 2 elementos, o hélio e o hidrogênio. O segundo e o terceiro período são períodos curtinhos também, né? Só tem 8 elementos. O quarto e o quinto são períodos chamados de completos, eles têm 18 elementos. O sexto é o maior de todos, ele tem 32 elementos, 17 na tabela e 15 na série dos lantanídeos, que foi colocado separada como um apêndice para que a tabela não ficasse grande demais, com espaço vazio. E o sétimo período, que é incompleto, não tem número definido ainda, porque é ele que está sendo completado com os elementos artificiais. Ok? Elementos de transição e elementos representativos. Nós chamamos os elementos de transição os elementos que aparecem do grupo 3 ao grupo 12, que são esses que estão aqui no centro da tabela periódica. Os que estão nas colunas altas, coluna 1, 2, 13, 14, 15, 16, 17 e 18, são os elementos representativos. Antigamente, os elementos representativos eram chamados elementos do grupo A. E os elementos de transição eram chamados elementos do grupo B. Então, pessoal, aqui, por esse esquema, a gente consegue observar que os elementos da coluna 1 e 2 têm subnível do tipo S, certo? Os elementos da coluna 13 a 18, subnível do tipo P, da 3 a 12, subnível do tipo D, a série dos lantanídeos e dos actinídeos, subnível do tipo F. SP, elemento representativo, D e F, elemento de transição. Nesse slide, nós temos a forma longa da tabela periódica. Nós acrescentamos os lantanídeos no sexto período e os actinídeos no sétimo período, que é a posição correta deles. Como a gente pode perceber, a tabela periódica fica muito alongada. Então, para diminuir o tamanho dela e facilitar o manuseio e o estudo, a gente coloca lantanídeos e actinídeos lá embaixo, como um apêndice da tabela periódica. Mas, na verdade, a série dos lantanídeos pertence ao sexto período e a série dos actinídeos pertence ao sétimo período. Esse slide ele traz a diferenciação entre transição interna e transição externa. Transição interna é quando o subnível de maior energia pertence à antepenúltima camada, ou seja, os elementos da série dos lantanídeos eles pertencem ao sexto período. Então, eles vão acabar em 4F, na antepenúltima camada, e no subnível F. A mesma coisa a série dos actinídeos, pertence ao sétimo período. Então, ele vai acabar no 5F, certo? O número do período vai ser o último, desculpem, o subnível de maior energia, segundo o diagrama de Pauli, vai ser o 5F, ok? Os elementos de transição externa, eles acabam no penúltimo período. Então, quem está no período 4 da tabela periódica tem 4 camadas eletrônicas,
Mas se ele está aqui na família de transição externa, no grupo de transição externa, ele vai acabar em 3D, penúltimo período. Então, o subnível de maior energia dele vai ser o 3D. Quem está no quinto período, 4D. Quem está no sexto período, 5D. E no sétimo período, 6D. Ok? Os elementos representativos são mais fáceis. Os representativos, eles acabam exatamente no último período. O subnível de maior energia pertence à última camada. Então, acabou em S1, está na coluna 1. 1S1, primeiro período. 2S1, segundo período. 3S1. Então, o N que aparece na frente do S1 indica o período da tabela periódica em que ele se encontra. E S1, coluna 1. S2, coluna 2. Se eu tiver P1, coluna 13, porque eu tenho 2 no S mais 1 no P, 3 elétrons na última camada, vou estar na coluna 13. P2 a coluna 14, P3 a coluna 15, P4 a 16, P5 a 17, P6, coluna 18. Então, acabou em P, subnível de energia, subnível de maior energia do tipo P, ou S, elemento representativo. D, transição externa, F, transição interna. Então, sabendo a posição do elemento dentro da tabela periódica, eu consigo determinar qual a sua configuração eletrônica. E aí eu não preciso mais utilizar o diagrama de energia, de Linus Pauling, para fazer essa configuração. Basta observar a posição do elemento dentro da tabela. Elementos naturais e artificiais. Os elementos naturais vão do número atômico 1 até o 92, com duas exceções. O tecnécio e o promécio. Então, o urânio é o último elemento químico natural da tabela periódica, certo? O tecnécio e o promécio, eles são obtidos da decomposição do urânio, porque o urânio é radioativo. E quando ele se decompõe, quando ele sofre fissão nuclear, que o átomo se quebra, ele se transforma em tecnécio e promécio, ele libera tecnécio e promécio. Então, o tecnécio, número atômico 43, e o promécio, número atômico 61, são chamados de elementos cisurânicos e são considerados artificiais. Todos os outros elementos químicos que aparecem depois do urânio, ou seja, número atômico maior que 92, são artificiais, foram produzidos em laboratório. E eles são chamados de transurânicos, aparecem depois do urânio. Pessoal, o que nós temos para ver agora? Metais, não metais, gás nobres e hidrogênio. Os metais é um grupo da tabela periódica que caracterizado por elementos que apresentam brilho quanto polido. Então, ferro, por exemplo, cobre, níquel, ouro, a prata, alguns até mesmo sem polir. O ouro não precisa nem polir, ele já apresenta brilho. Sobre temperatura ambiente, eles estão sempre no estado sólido. Então, são todos sólidos. A gente só tem uma única exceção, mercúrio. Mercúrio é o único metal líquido que a gente encontra a temperatura ambiente. Okay? São bons condutores de calor e de eletricidade, então por isso eles são utilizados para fazer fios condutores, panelas, utensílios domésticos, por causa da facilidade que eles têm de conduzir calor e eletricidade. Eles são resistentes, maleáveis e dúcteis, ou seja, eu consigo dar diversos formatos diferentes, e dúcteis eu consigo fazer dutos, fios, né, transformá-los em fios. Fio de cobre, fio de ouro, fio de prata e assim por diante. Então, essas são as principais características dos metais. Não metais são opostos aos metais. Então, eles não apresentam brilho, certo? Exceção do iodo e do carbono na forma de diamante, que eles apresentam brilho. O carbono grafite não tem, mas o diamante tem. Não conduzem bem o calor e a eletricidade, então vão ser usados como isolantes e não como condutores, com exceção do carbono grafite, que ele conduz corrente elétrica em condições específicas. A gente encontra ele como um dos polos dentro da pilha seca para a produção de corrente elétrica. Geralmente eles possuem mais de 4 elétrons na última camada eletrônica, e aí eles têm tendência a ganhar elétrons e se transformarem em íons negativos, em ânions, enquanto que os metais têm tendência a perder elétrons e se transformar em cátions.
Em relação aos estados físicos, sólidos, a maioria deles é sólido, iodo, enxofre, fósforo, carbono, entre outros. Gasoso, a gente só tem o nitrogênio, o oxigênio e o flúor. Cloro também, às vezes, aparece no estado gasoso, à temperatura ambiente. O bromo é o único não metal líquido que nós temos. Então, toda a tabela periódica, líquido, à temperatura ambiente, nós temos o mercúrio, que é o metal, e o bromo, que é o não metal. Gás, todos os gases nobres, o hidrogênio, o nitrogênio, o oxigênio, o flúor e o cloro. Os outros elementos, todos os outros elementos da tabela periódica são sólidos. Então, a maioria dos elementos da tabela periódica são sólidos. Gases nobres. Os gases nobres, eles são únicos, né? A gente sabe que eles não fazem ligação química, são os únicos da tabela periódica que tem 8 elétrons na última camada, que é a camada de valência. Então, eles têm estabilidade química, por isso eles não precisam fazer ligações, se combinar com nenhum outro elemento. São os únicos que nós encontramos na natureza isolados, sem fazer ligações químicas. O hélio é uma exceção. Ele tem só a camada K, então em vez de ter 8 elétrons na última camada, ele tem apenas 2. Mas como a camada K só cabe 2 elétrons, ele também não precisa fazer ligação química. Onde é que nós vamos encontrar os gases nobres? Né? Onde é que eles são usados? Nas lâmpadas de neon, nas luzes coloridas. É aí que nós encontramos eles. Eles são muito utilizados também em lâmpadas fluorescentes e fosforescentes para criar um ambiente rarefeito. Hidrogênio. O hidrogênio é um caso particular da tabela periódica, certo? Porque ele praticamente não tem família. Ele tem um comportamento químico muito próprio dele. Não há nenhum outro elemento na tabela que se comporte parecido com ele. Ele tem um elétron apenas na última camada, que é a camada de valência. Então, ele tanto pode perder esse um elétron, como um metal, como ele pode ganhar um elétron para completar a camada K e ficar com 2, parecido com o não metal. Então, ora ele se comporta como metal, ora se comporta como não metal. Por isso que nós dizemos que o hidrogênio não tem família, certo? Ele é mais próximo dos não metais do que dos metais, mas ainda tem um comportamento muito característico que é somente dele. Então, a gente costuma dizer que o hidrogênio, tadinho, é órfão de pai e mãe, e por isso ele faz ligação com todo mundo. Ele vai se ligar com metal, com não metal, ele só não consegue se ligar com gás nobre, porque gás nobre não se liga com ninguém, ok? Mas ele vai fazer qualquer negócio. Nós vamos ver em ligações químicas que o hidrogênio faz qualquer negócio para completar o octeto dele. E como ele não pertence a nenhum grupo, o grupo de hidrogênio é formado apenas por ele mesmo, pelo próprio hidrogênio, certo? E ele tem um comportamento químico muito característico, diferente de todos os outros elementos da tabela periódica. Para encerrar essa aula, pessoal, eu trouxe esse esquema da tabela periódica, que traz a localização dos metais e dos não metais dentro da tabela periódica. Como a gente pode observar, os metais formam o maior grupo de toda a tabela. A maior parte dos elementos da tabela periódica é formado por metais. Os não metais é um grupo bem pequenininho. E não existe não metal de transição. Todo não metal é representativo. Já os metais podem ser de transição ou representativo. Okay? Os gases nobres estão na coluna 18 e o hidrogênio é o primeiro elemento da tabela periódica. Ele está aqui na coluna 1. Cuidado que, apesar de aparecer na tabela periódica na coluna 1, ele não pertence aos elementos ali da família, que é a família dos metais alcalinos, certo? Então, o hidrogênio não faz parte dos metais alcalinos. Bem, pessoal, por hoje é só o que eu tinha para passar para vocês. Era isso, espero que tenham gostado da aula. Agora vocês têm uma lista de exercícios para fazer no Classroom, ok? Próxima aula a gente corrige os exercícios, faz uma boa revisão. Tchau, pessoal, e até a próxima.